Quando eu fiz o N2, o JLPT N2 pela primeira vez, eu morava lá em Natal, que é no Rio Grande do Norte, e o lugar mais próximo de fazer a prova era em Salvador, na Bahia, que dá não sei quantos quilômetros de distância, super longe, sabe? Então foi assim, foi bem bagunçado para conseguir fazer a inscrição. Quem fez foi a minha avó, inclusive na época. Ela morava lá no Paraná, no sul, né? Então ela recortou uma foto antiga minha de quando eu era ainda meio criança. Eu já tinha o quê? 16, 17 anos. Ela pegou uma foto velha lá que ela achou para colar no, na ficha de inscrição para mandar pro pessoal da Bahia, entendeu? Para eu poder fazer essa prova. Daí, beleza, minha mãe pegou o carro, né, acho que foi um dia ou 2 dias, não, acho que foi uns 2, 3 dias antes da prova. A gente saiu de Natal com o Celta, eu, minha irmã e minha mãe. E fomos até a Bahia, em Salvador, para fazer a tal da prova, né? Daí a gente passou por um monte de situações no caminho, passando calor. Chegando em Salvador, a gente se perdeu, fomos parar num monte de ladeira, o Celta quase caiu para trás. No caso, ele tava tão inclinado, assim, assim, né? Tava tão inclinada a ladeira que mesmo com o freio de mão puxado, o Celta tava querendo ir para trás, né? Aí tá, a gente conseguiu sair, né, dessa perdição toda, achamos o caminho de volta e chegamos na associação. Não sei o que, que era aquela associação, mas era uma associação onde a gente ia poder dormir de graça, né, até o dia da prova. E aí tinha outros candidatos, a gente fez amizade, tinha uma menina que ia fazer N1, inclusive ela não passou. Era a única menina que ia fazer N1 ali, né? Ela nem interagia com a gente, ela ficava trancada assim no espaço dela, porque a gente era muito bagunceiro. Então ela ficava tentando se concentrar enquanto a gente ficava gritando na associação, rindo alto, né? Atrapalhando mesmo ela, né? Mas ela não passou, de qualquer forma, né? Enfim. É, mas aí eu fiz a prova. Foi o que? Eu acho que 1 ou 2 dias depois que eu cheguei lá em Salvador, eu fiz a prova. É, e aí a gente voltou para Natal. Não sei quantos milhões de anos depois eles mandaram, né, a Japan Foundation, acho que é a organizadora, né, dessa prova, a certificadora, ela mandou o relatório, a etiqueta aqui, tira essa etiqueta. Aí. Ela mandou o relatório da minha prova e aí falou que eu não passei, né? E assim, foi meio chato porque a gente saiu, né, de uma cidade, né, que no caso era Natal, até Salvador, né? Não sei se dá uns 2.000 quilômetros por aí. E não passei, né? Sendo que, assim, eu já tinha feito outras provas, né? E eu sempre passei na prova. Então aquela foi a primeira vez que eu não tinha passado, então foi meio chocante, pra falar a verdade. E aí, por que que eu não passei? Porque, assim, no relatório mostra, né, sua pontuação e tal. E aonde eu falhei foi na questão de leitura de kanji. Porque eu não sei o que aconteceu. Na hora que eu fui estudar, eu estudei errado. Eu, em vez de estudar o kanji, os ideogramas, né, no contexto, assim, como palavras prontas, mesmo eu estudei eles isolado. E isso é uma coisa, assim, que, sabe, ninguém deveria poder fazer. Por quê? Porque eu já tinha feito essas provas, entendeu? Eu já tinha feito, acho que 3 edições já, né, dos níveis mais fáceis. E eu nunca tinha cometido esse erro, mas nessa vez eu resolvi, né, desligar o cérebro para ver como é que ia ficar, né, como é que ia ser, assim, a experiência. E essa foi a experiência, né? Eu falhei, assim, bem mal mesmo, fui mal, né, na prova. E aí, eu não sei quanto tempo depois, foi uns 2, 3 anos depois, eu fiz de novo a prova e eu passei. Mas por que que eu passei? Eu baixei um aplicativo gratuito que tinha lá na Play Store e ficava clicando que era um aplicativo de simulados. Então eu só ficava clicando
nas opções. Eu nem não tava nem lendo direito, assim, eu nem sabia os kanjis, eu não sabia ler aqueles kanjis que estavam aparecendo, entendeu? Então eu só ia clicando. Aí conforme eu via que eu tinha errado, eu via qual que era a resposta certa, e daí na próxima vez eu ia lá e clicava a resposta certa. E fiquei fazendo isso compulsivamente durante todo o ano que eu ia prestar a prova. Né? Eu fiquei fazendo isso umas 20 vezes por dia, até o último dia, que era o dia da prova. Eu fiquei fazendo isso, fiquei chutando, errando. Acertava, repetia. Quando eu errava, eu olhava a resposta para poder fazer a clicar certo da próxima, entendeu? Aí ficava fazendo isso, clicava, via qual era a resposta, estava errada, eu na próxima ia e repetia a prova clicando na resposta certa, e as respostas certas eu só continuava clicando certo. Então foi assim que eu passei, entendeu? Foi isso. Aí eu recebi, né, o relatório depois da prova, né, depois de algum tempo, e eu já tava meio que assim, não sei se eu passei, né, eu ficava pensando. Mas apareceu que eu tinha passado, né? E aí depois veio o certificado, eu fiquei, olha, quer dizer que ficar clicando deu mais certo do que eu tentar estudar, porque eu fazia bonitinho, assim, sabe? Na primeira vez eu escrevia os kanjis nos papel, assim, colava na parede, fazia desenho, coloria. Nem funcionou, entendeu? Serviu pra porra nenhuma. Agora, ficar clicando num aplicativo lá, ficar clicando sem nem ver o que eu tava clicando, deu mais certo. É.